versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Só até aqui, irmãos. Graças a Deus por essa palavra. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Todos nós enfrentamos adversidade na vida. Angústias, aflições, toda sorte de luta, seja ela por meio relacionado à natureza, por exemplo, tempestade, uma chuva que desce e leva a casa, destrói tudo. Pode ser também por causa da fé, da palavra. Você sofre por causa da palavra, da fé, do evangelho. A angústia também vem aqui. As adversidades, as aflições. Ninguém está isento de sofrer. Não tem um caminho assim, uma alternativa para eu fugir da aflição. Eu vou passar por ela. Eu vou cruzar esse momento. Vou passar por esse momento. Mas como é que eu estou? Fraco ou forte? O dia mau ele vem. E não sabemos o dia mau. Mas há uma necessidade de eu estar pronto, preparado, do ponto de vista emocional, espiritual, psicológico. O texto aqui é muito claro. Isso parte do meu interior, do interior do ser humano, essa capacidade de superar as adversidades. Essa capacidade de se adaptar à adversidade. O momento. Eu preciso estar pronto, preparado. Ela vem, a adversidade vem. Jesus não deixou ninguém enganado. Em João 16:33 ele disse o quê? No mundo tereis. É taxativo aqui o texto. É uma coisa concreta. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia. Ele venceu. Por isso que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, independente do momento que eu esteja vivenciando. Se é de tristeza, se é de alegria, se é de vitória, se é de derrota, adversidade ou não. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nessa noite, eu quero pregar o seguinte tema aqui. De tantas verdades que há nesse texto aqui, se pregadores, homens e mulheres fizerem uso desse mesmo texto, Deus vai iluminar. Vai dar uma iluminação. E aqui eu quero falar sobre revelando a verdadeira força. Enfrentando a adversidade. A força de uma pessoa, ela aparece no momento da dificuldade. A verdadeira força aparece aqui, no momento da dificuldade. Se eu estou forte ou fraco, no momento da circunstância, do meu ponto de vista, daquilo que eu enxergo, que eu penso que é desfavorável, nesse momento que me causa dor, tristeza, angústia, vai se manifestar minha força ou minha fraqueza. Vai se revelar a minha estrutura, seja ela emocional ou espiritual, não importa. Vai se revelar, ou não é verdade? Porque quando eu estou em paz, vibrando, regozijando, alegre, aparentemente aos olhos daquele que vê do ponto de vista externamente, quem está me vendo, vê eu forte,
O pregador ali está forte. Fulano de tal está alegre, firme. Ele está rindo. Mas qual é o momento dele? Ele está na adversidade? E quando a adversidade surge, ele vai fazer o quê? Vai continuar firme e constante em Cristo Jesus? Porque essa condição é nossa, de permanecer com Cristo ou não, em meio às aflições da vida. Será que eu estou firme em Cristo por causa da vitória? Do que Ele me proporciona? Do que Ele me deu ou concedeu na minha vida? Me construiu? É isso que deixa eu forte? Alavachura bacandarai. Então o texto aqui diz, no versículo 10, se você, na minha tradução da Nova Almeida Atualizada, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. É pequena. Eu vou fazer aqui 3 considerações sobre esse texto aqui. Sobre a força interior, a força de Deus e a colaboração de Deus e o homem, com o homem, no momento da adversidade. Primeiro ponto, a força interior. Eu creio que quando Deus nos criou, ou quando nascemos, pela vontade de Deus, não foi somente esse corpo aqui, o corpo que foi gerado de uma maneira assim assombrosa, milagrosa, que é um milagre. Não é só aqui, mas também no meu interior Ele me deu dádivas, dons, capacidade para desenvolver, crescer, habilidade que se desenvolve tanto emocional, psicológica, sei lá, capacidade de crescimento. Deus também, isso aqui, Ele inseriu no ser humano, essa força, porque o texto diz aqui, se te mostrares frouxo, é eu. No momento da luta, qual é a minha atitude? A minha reação? Como eu vou enfrentar isso? Eu vou ceder facilmente? Eu vou me entregar à pressão facilmente? Aí, o que é que demonstra aqui? Falta de força, falta de coragem, falta de resiliência diante da adversidade. Entrego facilmente, porque eu sou frouxo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, o texto diz assim, para a liberdade foi que Cristo vos chamou, então permaneça firme. Está vendo? Deus nos chamou para ser livre. Livre de quê? Do pecado. Da escravidão do pecado. É livre disso aqui que Ele nos chamou. É essa liberdade. Eu estou livre da cadeia espiritual do pecado. E independente do que venha acontecer, sobrevenha na minha vida, eu preciso estar firme. Alaito. Constante. Forte. Corajoso. Nada pode parar você. Nada neste mundo, nesta vida, pode nos frear, se formos corajosos. Essa força dentro de nós, com intensidade. E Deus falava isso. Josué, seja forte. Josué, seja corajoso. Está vendo? É força interior. Vou começar daqui. É força interior. Então essa capacidade Deus colocou em nós. Eu quero dizer, você pode vencer. Você pode superar esta situação. E eu prego para quem nos assiste aqui nessa noite e quem está aqui presente neste recinto, nesta casa de oração. Você tem força. Seja forte, corajoso,
prossiga em frente, não ceda a nada. Essa capacidade Deus nos deu. Por que eu digo isso? Quando a Bíblia fala assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Opa! Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem, o que é que o texto sugere? Que Deus, que o ser humano, ele compartilha de atributos ou características com Deus. Por exemplo, a capacidade de pensar, a capacidade de realizar, a capacidade de tomar decisões. Compartilhamos isso da imagem de Deus. Está em nós, porque somos a imagem dele. Temos essa capacidade de pensar, de realizar, de tomar decisões. Isso aqui, ó, é característica de Deus. Compartilhamos isso. Amém? Semelhança. O que é que sugere? Está relacionado ao seu caráter moral e espiritual. A capacidade de quê? Amar. Está em nós. Se demonstrares fraco no dia da angústia, é que a sua força é pequena. Mas nessa noite você vai se levantar daqui forte, corajoso, valente. Você vai encarar isso na sua vida. Não importa o que esteja diante de você, você vai encarar porque você tem força. Você tem capacidade de superar essa circunstância. Você tem força, a capacidade de se adaptar a essa situação. Alguém entende essa palavra? Bendito seja o nome de Jesus. Há um texto aqui no Salmo, eu deixei alguns textos aqui já pronto para ganhar tempo. O Salmo de número 139. Ainda nesse ponto aqui da força interior, porque Deus deu toda essa capacidade para nós. Nós temos ela, herdamos de Deus. Herdamos. Olha o que diz aqui o Salmo de número 139, versículo 13. Na minha tradução diz assim, olha o que o salmista vai falar. Pois tu formaste o meu interior. Olha. Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Bendito seja o nome de Jesus. Deus nos fez esse corpo, mas também inseriu dentro de nós a sua imagem e semelhança. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode vencer. Você pode superar. Você pode ser resiliente. Ter essa capacidade de superar as adversidades da vida. De recuperar-se diante de situações difíceis. Eu vou profetizar para alguém que me vê e me ouve aqui, que está aqui nesta casa de oração. Você vai se recuperar. Bendito seja o nome de Jesus. Não ceda. Você vai recuperar-se em situações difíceis. Ou nessa situação difícil. Você tem estrutura. Você tem capacidade para isso. Irmãos, quem passa por angústia e dor, sofrimento, tem manifestações, reações que ele não espera. Eu tive um momento na minha vida que quando eu estava no interior do estado de Sergipe, eu procurei um lugar deserto no meio do mato para gritar, meu irmão. Para colocar tudo para fora. Aquela angústia, aquela tristeza devido à adversidade, tive que gritar para ficar leve. Mas sempre firme e constante na presença de Deus.
Bendito seja o nome de Jesus. Independente da adversidade, firme e constante, para não ser um frouxo. Pra você ter ideia, em 1997 eu aceitei Jesus como Salvador. Em 6 meses morreu todos da minha casa, só ficou eu e meu irmão. Em 6 meses, um atrás do outro assim de repente. Eu novo na fé. Lá no interior de Sergipe, fazia o velório dentro da residência. O caixão lá, na casa. No domingo chegou a hora do culto, eu fui para a igreja. Cantar, louvar a Deus. Chorando. E voltei depois para o velório. Mas fui para o culto. Fui cultuar. Não estou dizendo que isso aqui é regra para você fazer. Cada um tem a sua particularidade. E fui para o culto. Passou. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: irmão, parece que você é amaldiçoado, rapaz. Olha o cara falou para mim. Você parece que é amaldiçoado. Acontece isso, agora morreu 3 da sua casa, aconteceu não sei o quê. Isso aí é para acabar com você, meu irmão. É para deixar você lá embaixo. Eu disse assim para ele: não, meu irmão, pelo contrário. Eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tem maldição aqui não. Firme e constante. Eu não sei o dia da manhã. Eu tenho que viver o presente. Mas eu creio que Deus está no controle da sua vida. E você pode, você tem força, você tem capacidade, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é. Vamos lá, vamos prosseguir. Força interior. Então Deus não deu essa capacidade. Número 2, força de Deus. A força de Deus. Porque aqui ele fala, ó, se você for um frouxo, se você demonstrar fraqueza, se você ceder, se você está enfraquecido no momento da angústia, lhe faltará essa capacidade de vencer. É isso que ele está dizendo. Vai lhe faltar isso. Se você for um covarde, vai lhe faltar a coragem de você prosseguir. Você vai ceder. Então eu quero dizer para você, você está assim? Recorra à força de Deus nessa noite. Eu quero lhe falar da força de Deus. Vou lhe falar rapidamente aqui da força de Deus na Bíblia. A força interior, aquilo que está em nós, eu creio nisso, está intrínseco em mim. Deus colocou a capacidade e a força de Deus. Se você não vê solução, resposta, nada, você pode recorrer ao Senhor. Você pode nesta noite recorrer à força de Deus. Vou lhe mostrar na Bíblia de um homem que recorreu à força de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, quando as nações, olhando o contexto do capítulo 20, os de Moabe, os da montanha de Amon, os meunitas, ou amonitas, depende aí da tradução, mas enfim, 3 nações vieram para acabar com Josafá. 3. Sabe o que eu vejo aqui no texto? Vamos logo direto no texto onde fala da questão da força. Olha o que ele vai falar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Esse texto eu vou ler com você. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Quem eles? Quem são eles? As 3 nações. Ele não tinha recurso militar. Presta atenção nisso aqui. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força. Não temos força. Olha que coisa interessante. Ele não tem força. Ele estava enfraquecido, irmão. Claro que isso aqui é do ponto de vista militar. Ele estava amedrontado. Você pode ver o contexto do versículo 3. O medo. Mas foi buscar Deus. Ele foi recorrer à força de Deus. Deus entende o nosso sentimento. Deus conhece as nossas limitações. Deus compreende isso. Agora veja só, dando sequência no texto. Irmãos,
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Está fraco, minha irmã, meu irmão? Você que me ouve, você está fraco? Recorra ao Senhor. Coloque os teus olhos no autor e consumador da vossa fé, que Deus entrará com providência. Recorra. Está fraco? A adversidade, a luta é intensa. Está dando vontade de ceder, de se entregar. Recorra ao Senhor. Não sabe o que fazer, que decisão tomar. Deus vai lhe dar direção. Deus vai orientar você. Ah, mas Senhor, meus limites. Deus conhece a tua estrutura, os teus limites, até onde você e eu podemos suportar. E quando recorremos a Ele e contar para Ele toda a nossa situação, toda a nossa luta, abrir o coração, ser sincero dentro de Deus: eu não sei o que fazer, Senhor, mas eu não tiro meus olhos de Ti, eu estou focado em Ti. Permaneça firme, meu irmão, permaneça firme e não ceda, não seja frouxo nessa noite. Oh Espírito Santo. Tem gente que cede de qualquer coisa. É só o irmão caranguejo olhar para ele e já era. O irmão caranguejo. É que anda de lado. Ela só anda de lado. Ele só olha a vida dos outros. Ele só fala isso, fala aquilo. Deixa, não seja como caranguejo. Deixa falar. Firme. Seja forte. Seja corajosa. Alguém entende esta palavra? Olha o que ele falou aqui. Mas a força de Deus, aqui é a força de Deus, ele recorreu à força de Deus. Rapidamente, Isaías capítulo 41, versículo 10, ainda nesse tópico aqui, olha o que ele vai dizer. Não, Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão, ou com a minha destra fiel. Deus fortalece. Recorra à força de Deus, à força divina. Deus fortalece você. Deus fortalece. Ele dá força. Está lembrado de Paulo lá em Coríntios, 2 Coríntios, né, capítulo 12. O espinho na carne, atormentando, machucando. Ele orou por 3 vezes, porque isso não era comum ao judeu pedir a mesma coisa 3 vezes. A Bíblia dá o número 3. Não era comum, o judeu só pedia uma vez e acabou. Ele pede 3. O Senhor, tira esse espinho da carne, estou sendo esbofeteado, e enfim, está no contexto, tá? Simplificando, uma linguagem bem coloquial para você entender. Aí de repente ele chegou, Jesus chegou para ele e disse assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha força é suficiente para você. A minha graça é suficiente, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não usa forte, meu irmão. Deus usa os fracos. Deus não usa o egocêntrico, o que se acha o tal. Deus usa aquele que depende dele. Oh, bendito seja Deus. Aí Paulo disse: eu vou me gloriar, eu vou me regozijar nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Recorra à força de Deus. Eu vejo aqui pelo Espírito, aleluia, a graça de Deus virá sobre você. A graça de Deus descerá sobre você. Ela que vai te sustentar, que vai te levantar, que vai levar você a prosseguir. Quando Paulo entendeu isso, ele só queria andar na fraqueza. Oh Deus, só para que o poder de Deus, o poder de Cristo repousasse sobre ele. Oh bendito Deus. Recorra, recorra, recorra
a força de Deus nesta noite. Você que está fraco, cansado, desanimado, recorra à força de Deus. Deus ouvirá a sua oração. Deus fortalecerá você e pegará pela sua mão direita e fará superar essa situação. Ele fará isso. É tão verdade isso que Paulo compreendeu essa revelação, esse entendimento que ele teve, que a graça de Deus é suficiente, que ele chegou e disse lá no versículo 3 o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vejo pelo Espírito Deus fortalecendo você, a graça de Deus descendo sobre a sua vida. Você não vai morrer aí nesta situação. Você não vai se entregar, porque a graça de Deus é suficiente. Recorra à força de Deus. Bendito Deus. Bendito Deus. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o socorro bem presente, aleluia, na hora da angústia. Ele é a nossa fortaleza. Então nesta situação, minha irmã, recorra à força divina. Teve um irmão, uma pessoa chegou para mim e disse: pai, como é que você prega ainda? Eu digo: pela graça. Pela graça, já dou a resposta logo na ponta da língua. Pela graça! Pela força de Deus! Pela força divina! Ah, Becamanai. Pois eu luto para não ser um frouxo, um desanimado. Porque aqui é a força interior. E quando eu não tiver força, eu procurar algo e não encontrar e não saber o que fazer, eu recorro à força divina. Eu recorro à graça de Deus. Receba nesta noite esta palavra. Recorra à força divina, à graça de Deus. A graça de Deus está descendo nesta casa. Porque Deus sabe, quem entrou por estas portas está fraco, desanimado, frouxo. Seja fortalecido pela palavra e a graça de Deus. Ele sabe. Ele conhece. Oh, Espírito Santo. Número 3, a terceira consideração importante que eu faço nesse texto aqui, isso levando em consideração o contexto disso aqui, de Provérbios 24, é a colaboração entre Deus e você, e eu. Não é porque Deus nos dá a capacidade de ser forte, corajoso, que eu não devo fazer nada. Que a minha parte não é necessário. Eu lhe mostrei aqui, de maneira simplificada, o primeiro ponto, que é a força interior, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O segundo ponto, a força de Deus, ou a força divina, que eu posso recorrer. E em terceiro lugar, a colaboração de Deus e o homem, o indivíduo, eu e você. Deus me deu essa capacidade, Deus me deu força, Deus... Porque Deus não vai chegar assim, meu irmão, você está na luta. Aqui é a luta, esse ambiente aqui é de aflição, de batalha. Aí Deus vem, você quer força, meu irmão? Eu vou ajudar você. Aí pega você, bota por cima da situação. Não, Ele vai fazer você passar isso aqui, ó. Ele fez o povo de Israel passar o deserto, cruzar o deserto. Ou não fez? Foi, conduziu. Mas aqui eu falo na questão da colaboração entre Deus e eu e você, o indivíduo aqui.
Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos ver uma questão aqui. Vamos ver se tem a minha participação aqui. Olha o que ele vai dizer, Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, é o homem, participação do homem, obedecer, participação do homem, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Olha que coisa interessante, desenvolvam a sua salvação, participação do homem. Jesus lhe deu a salvação, desenvolva. Participação nossa. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar segundo a sua vontade. Deus colaborando e eu também. Obedecendo, crescendo, desenvolvendo, agindo, prosseguindo. Firmes e constantes. Alguém recebe essa palavra? Firmes e constantes. Colaboração entre Deus e você. Deus lhe dá graça, Deus lhe dá capacidade. Obedeça, seja firme, seja corajosa, vá em frente, prossiga. Deus é com você. Olha que texto, mais um exemplo aqui desse texto aqui, da colaboração entre Deus e o indivíduo. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mas dentro desse contexto, aquele jovem lunático, que os discípulos oraram, o demônio não foi embora, não curaram. Aí eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, por que oramos e o demônio não foi embora? Por que não foi curado? Por quê? Versículo 20, vai dizer assim, olha, no texto. Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se crermos na ação de Deus, no poder de Deus, tudo é possível para aquele que crê. Aqui tem uma ação de Deus, uma colaboração de Deus, mas também tem a minha. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Você está fraco? Não seja fraco, seja corajosa, seja forte e constante, confiando no poder de Deus, confiando na sua palavra, crendo nele, prossiga. A igreja de pé, por gentileza. Está aqui. Não é porque Deus nos dá a capacidade de sermos fortes por dentro que não precisamos fazer nada, que não existe a nossa parte. Se demonstrares frouxo na hora da angústia, é que a sua força vai ser pequena. Continue nesta noite firme e constante. Prossiga. Continue confiando nesse Deus, não importa a situação, mas continue firme e constante. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que estão se sentindo enfraquecidos. Não tenha vergonha não. Porque esta palavra ela é profética para o seu coração. Enfraquecidos, se enfraquecendo, se sentindo cansado, sem força, com limitações, eu quero orar por você.